Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que saudade já estava dos irmãos, nunca mais eu gravei, né? Uma correria, a vida muito ocupada, muito corrida, mas hoje eu reservei esse dia para glorificar o nome do Senhor através dessa palavra, essa palavra que nós estamos estudando, ela aqui já tem dias, que fala a respeito do Natal, né? O Natal significa o nascimento do Filho de Deus, de Jesus. Nós vamos falar o real significado do Natal. E como título dessa palavra, eu vou deixar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18 até o 23, que tem como título Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, amados? E hoje eu vou deixar uma palavra poderosa que fala a respeito desse assunto, o nascimento de Jesus. Eu quero desejar desde já um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo porque é muito importante. Tem pessoas que não sabem a respeito desse estudo, né? Não está ciente a respeito desse assunto, né? Que é um assunto profundo, né? Um estudo muito importante que as pessoas venham conhecer a real história do Natal, né? E aqui nós vamos trazer uma introdução dessa palavra, que na verdade é um estudo, né? Hoje nós vamos estudar, mergulhar em águas mais profundas a respeito do Natal, que tem como título essa mensagem: O que é o Natal? Esta é uma mensagem muito importante a respeito do Papai Noel. E você não pode perder essa mensagem. Inclusive, essa mensagem você precisa ensinar para teus filhos, para que ele não fique enganado. Vamos iniciar a mensagem lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita fábulas profanas e de velhos, e exercita-te em ti mesmo em piedade. Então aqui Paulo ele já está trazendo uma advertência à igreja, para que a igreja não deixe essas coisas entrar nem no seu coração, nem na sua mente, porque essas fábulas que são contadas, né, que o mundo apresenta como a verdade, não é verdade. A Bíblia sim é a verdade, e ela fala com certeza, com convicção, que a verdade é Jesus, né? Jesus ele traz um esclarecimento puro, genuíno e verdadeiro sobre o Natal, porque o Natal está relacionado ao nascimento de Jesus, né, que ele está falando, e não a fábulas, que quer dizer sobre o Papai Noel, né,
que hoje em dia as pessoas estão trocando o Papai do Céu pelo Papai Noel. Então a gente tem que rever direitinho os nossos conceitos, aonde estamos errando, né? Aonde você está errando, você tem que rever seus conceitos. É isso que o comentarista está falando aqui. Eu quero falar sobre o Papai Noel. Chega o mês de dezembro, aliás, bem antes do mês de novembro, no finalzinho de outubro até já começa a propaganda do Papai Noel, aquele velhinho bem simpático, vestido de vermelho, com a barba branca e com o cabelo bem branco, e ele é muito famoso e querido pelas crianças, porque ele é visto como aquele que traz o presente de Natal. E o Papai Noel, segundo contam para as crianças, ele só traz os presentes para as crianças que foram boazinhas. E ele sabe quando as crianças não são boazinhas. Aí não traz o presente, não é isso? E como é que o Papai Noel vem? O Papai Noel vem no trenó, puxado por renas que voam e voam no céu. Normalmente ele aparece à noite, por mais que a criança queira ficar acordada esperando o Papai Noel. É incrível, o Papai Noel só chega na hora que a criança está dormindo. E a criança não viu, Papai Noel traz o presente e ele entra na casa sem que ninguém perceba. Não é isso? Deixa o presente lá para as crianças boazinhas. Aí ele vai embora para o Polo Norte, que é onde ele mora. Não é isso mesmo? Chega na semana do Natal, então é uma euforia. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Nos shoppings, todos os shoppings têm que ter Papai Noel. E normalmente o Papai Noel ele fica ali, ao vivo, sentado no trono, chamando as criancinhas. E as criancinhas vão e ficam ali. E o que as criancinhas fazem lá para o Papai Noel que está sentado no trono, lá no shopping, né, na loja? As criancinhas encontram com aquele bom velhinho, né? Pedem os presentes, pedem. Tem criança que até chegam a escrever cartas para o Papai Noel. Assim, Papai Noel, nesse Natal, eu quero ganhar uma bicicleta, não é? Elas fazem uma carta para o Papai Noel, aí pronto. Chega o presente e ela não viu o Papai Noel, mas ele existe, porque ele trouxe o presente, não é? Se ele não existisse, como é que ele ia trazer o presente? E começam as crianças começam as crianças a criar essa fantasia em suas mentes e eles creem, acreditando, eles creem, né? Eles ficam acreditando em Papai Noel. Alguém diz assim, pastor, é bom as criancinhas acreditarem em Papai Noel. Não é bom dizer para as crianças que Papai Noel não existe. Por que quebrar um encanto? Ou então, tomara que a gente consiga quebrar o encanto, né? O pastor está falando para ele, ou então, tomara que a gente consiga quebrar o encanto, porque afinal de contas é tudo uma mentira, né? E o diabo ele é especialista em inventar mentira e fazer com que as pessoas caiam nessa mentira, acreditem nessa mentira, porque a Bíblia intitula o diabo como o pai da mentira. Então aqui ele está querendo tomar o lugar de Jesus, né? Porque na verdade o Natal tem que ser comemorado o nascimento de Cristo. Ele é o aniversário de Jesus, é o dia que ele nasceu. Apesar que não se sabe o dia exato que Jesus nasceu, mas foi colocado esse dia, né? Foi instituído esse dia 24 de dezembro, como o dia que Jesus nasceu. Então, mesmo assim, essa data tinha que ser homenageada. Quem tinha que ser homenageado é o Senhor Jesus. Mas o diabo ele quer receber todos os méritos, todas as glórias
para si. Então é por isso que ele criou essa fantasia na mente do homem, né? Colocou na mente do diabo, né? O diabo ele é astuto, ele inspira o homem para fazer quadro, para fazer bomba atômica, para fazer coisas para destruir, sempre coisas mais, né? Sempre coisas que vai contra a vontade de Deus, né? Que vai bater de frente contra Deus. Então Satanás ele luta até os dias de hoje, né? Para querer o trono de Deus, para querer a glória, apesar que ele já perdeu, né? Ele já perdeu, ele é um anjo caído que hoje a Bíblia, ele é intitulado um demônio, eles são demônios. A Bíblia diz que ele perdeu tudo que ele tinha lá no céu, ele perdeu. Então ele veio para a terra trazendo esses malefícios. E a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, acredita nessas fábulas mentirosas, principalmente as crianças. E os pais ficam alimentando na mente, na vida das crianças esse tipo de coisa. E a Bíblia diz que não devemos alimentar mentira, porque quem mente, quem alimenta a mentira também está sendo conivente com o pecado, com o erro, né? E vai pagar, vai responder. Tem as consequências quando a gente comete um pecado. Vem as consequências. Você vai prestar conta a Deus se você for conivente, né? Porque aqui na terra funciona assim, se alguém matar alguém ou se alguém encobrir o crime de alguém, ele está sendo conivente com o erro daquela pessoa, né? Da mesma forma é o Natal, as pessoas sabem que é errado esse tipo de coisa e estão sendo coniventes com esse erro, fica alimentando uma mentira. E mentira, ela tem perna curta, né? Mentira não vai longe. Aí aqui fala, ou então tomara que a gente consiga quebrar o encanto, pastor. Isso acaba com a fantasia da criança, ele diz. Tomara que a gente acabe com essa fantasia da criança, sabe por quê? Porque a inspiração do Papai Noel é diabólica. E eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia Sagrada. E o Papai Noel foi criado copiando qualidades do Senhor Jesus para fazer com que no mês que se comemora o aniversário de Cristo, ainda que não seja nesse mês que ele nasceu, ninguém sabe direito, mas a figura do Papai Noel surge no mês de dezembro, no final do ano, né? No final do ano, tira o espaço de Jesus Cristo, né? Esse é o objetivo do diabo, roubar a glória de Deus para si. E as pessoas, por não conhecerem a verdade, acreditam em suas mentiras absurdas. A gente vê que hoje em dia o Natal, o foco do Natal, a mídia aproveita, é mais comercial, né? As pessoas aproveitam para ganhar dinheiro nesse mês, nessa época. O foco do Natal não é homenagear o Senhor Jesus, engrandecer o seu nome, glorificar por esse dia, por ele ter nascido, ter vindo ao mundo, né? Ter resgatado as nossas vidas, pagado um alto preço por nós, ter mudado a nossa história. Jesus é um presente de Deus para a nossa vida. Jesus é um presente de Deus para a vida do homem, né? E o diabo sabe disso e quer roubar a glória de Deus, né? Com coisas absurdas, coisas que a Bíblia abomina, a Bíblia reprova esse tipo de coisa. Então o Natal não é só troca, o Natal não significa troca de presente, o Natal não significa você ir para o shopping, gastar dinheiro, comprar roupa, comprar sapato. Tudo isso você pode fazer, né? Mas o Natal ele tem um significado maior, que é o nascimento do Senhor Jesus. É isso que nós temos que guardar em nosso coração. Essa alegria ela tem que estar instalada em nosso coração como o maior tesouro, entendeu? O maior tesouro, né, é Jesus. A gente tem que adorar Ele mais nesse dia do que nos outros dias, porque Ele está sendo homenageado, né? No dia do seu aniversário. Quem canta parabéns para você? Quem está te homenageando. Então,
é o dia do aniversário do Senhor Jesus. E quem tem que ser homenageado não é o Papai Noel, mas é o Senhor Jesus, né? A glória é dele, o mérito é dele. Mas Satanás, como ele vem com as patas sujas dele, então ele vem querer roubar, né, os holofotes. Ele quer todas as luzes em cima dele, ele vem querer ser o centro das atenções. No caso, não é ele, é o Senhor Jesus. Então, Natal não significa uma mesa cheia de comida, roupas novas, troca de presente, árvore de Natal, porque isso aí é cultura pagã, vem de fora tudo isso. Então, não significa nada disso. Natal significa o nascimento de Jesus. A gente tem que ter isso, você tem que ter isso convicto no seu coração, focar isso no teu coração. Não que você não pode comprar roupas para você, não que você não pode fazer uma mesa farta de comida. Sim, mas ali vocês vão se reunir com o objetivo de glorificar o nome do Senhor, né? Esse é o objetivo, que ninguém fale de Jesus Cristo, e sim do Papai Noel. Todo mundo sabe que o Natal está instituído para se comemorar o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas o diabo deu um jeito de inspirar pessoas que criaram a figura do Papai Noel, e o Papai Noel se tornou o mais popular do que Jesus Cristo, a ponto de, no mês de dezembro, poucos se lembrarem de Jesus Cristo e promoverem só o Papai Noel. Agora eu vou te mostrar dentro da palavra, e esse estudo, inclusive, foi feito por uma instituição católica nos Estados Unidos, porque os próprios católicos estão arrependidos de ver no que se transformou a festa de Natal. E foi a Igreja Católica que instituiu essa festa pagã, baseada em São Nicolau, um santo da Igreja Católica, que a Igreja Católica pegou para transformar esse Papai Noel e dizer que aquele homem que vive na Alemanha dava presente para as crianças pobres. E o costume pegou no mundo inteiro. Então, quando chega a época de Natal, as crianças estão pedindo presente para o Papai Noel, em vez de ser para o Papai do Céu, né? Que é quem pode todas as coisas de fato. As pessoas estão pedindo para Papai Noel. Papai Noel é uma fábula, é uma história, é uma mentira. Na verdade, estão pedindo por São Nicolau. Então, eu vou mostrar para vocês que realmente essa criação é diabólica. Inclusive, baseando os comentários no estudo feito pela Formen Catholic ou Winston, que é uma instituição dos Estados Unidos. Porém, eu peguei os estudos deles e acrescentei algumas coisas que faltavam e melhorando o estudo deles, né? Então, vamos comparar Jesus Cristo e Papai Noel, ok? Porque o Papai Noel surgiu para vocês não pensarem em Jesus Cristo, mas o objetivo do Natal é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, de fato. Então vocês vão ver que tanto a semelhança não são mera coincidência. Vamos lá para ver? Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 14, que Jesus Cristo glorificado tem a cabeça e os cabelos brancos como a lã. E ainda a palavra reforça cabeça e cabelos. A sua cabeça era brancas como a lã, branca como a neve. Então, Jesus Cristo glorificado, ele tem a cabeça e os cabelos bem brancos como a lã. Branca, você já viu Papai Noel de cabelo preto? Não, né?
O cabelo do Papai Noel tem que ser bem branquinho e a cabeça do Papai Noel tem que ser bem branquinha. Vamos ver uma outra coisa. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus, no julgamento, foi vestido com uma capa vermelha. E no próximo livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 13, nós lemos que Jesus Cristo, embora vestido de uma veste salpicada de sangue, uma veste tinta de vermelho, qual é a cor da roupa do Papai Noel? Vermelha. Ele está falando aqui, o comentarista, que o Papai Noel, criado e fantasiado, né, na mente dos homens que o criaram, ele imita o Senhor Jesus em tudo, nas vestes, né, no presente, na forma de presentear. O Senhor nos presenteia com as coisas espirituais, com as coisas do alto do céu. E as vestes de Jesus eram vermelhas, né, quando ele se apresentou perante o tribunal de Pilatos. Então, tudo imita o Senhor Jesus. A barba é branca, o cabelo é branco. Você vê que Satanás, ele gosta de imitar as coisas de Deus para tomar a glória para si. Mas se o homem não observar isso, né, esse detalhe passa desapercebido. Então é por isso que a gente tem que ler as Escrituras para a gente não ficar enganado com as artimanhas do nosso adversário, que é Satanás. Vamos continuar fazendo as comparações entre Jesus Cristo e o Papai Noel, para você ver que o Papai Noel tentou imitar tudo de Jesus Cristo e acabou se tornando no Natal mais popular do que ele. E Jesus Cristo ficou colocado de lado. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 40, está escrito que o Senhor Jesus, o Filho do Homem, virá numa hora em que ninguém imagina. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 12, verso 40. Está escrito, portanto, estai-vos também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais, né? As crianças não conseguem imaginar a que hora chega o Papai Noel. Chega de repente também, numa hora que não imagina. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo vem do norte, né? Na profecia de Isaías, capítulo 41, verso 25, está escrito assim: suscito a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome e virá sobre os magistrados como sobre o lado, né, sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele o pisará. E ainda no Salmo de número 48, nós vamos ver que Jesus Cristo realmente é do norte. Está escrito assim, vamos ver no Salmo 48, versículo de 1 a 2. Grande é o Senhor e muito digno de louvor da cidade do nosso Deus, nos montes santos, formosos de Sídio, e a alegria de toda a terra e do monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. E de onde que o Papai Noel vem? Do Polo Norte. Tá vendo que o diabo ele imita tudo, as coisas de Deus? Jesus vem do norte, né? O Papai Noel vem do norte. Jesus, a Bíblia compara a vinda de Jesus com um ladrão. Quer dizer que ele vai vir de repente, né? A comparação de Jesus com o ladrão significa que Jesus vai pegar muita gente de surpresa e que ele vai vir numa hora em que ninguém espera, que ninguém imagina. Vai vir de repente. Então, o Papai Noel ele também faz o mesmo. Ele vem de repente, entra na casa das pessoas, segundo a fábula, segundo essa história, entra e coloca o presente lá das crianças. Para você ver que o diabo ele gosta de imitar as coisas de Deus para roubar, né, a glória de Deus, né? Mas a glória de Deus é de Deus, ninguém pode tirar dele.
Veja como a coisa não é mera coincidência. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, nós vamos ler que Jesus Cristo era carpinteiro. Marcos 6, versículo 3 diz que não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simeão? E não estão aqui conosco seus irmãos, suas irmãs, as pessoas que conheciam Jesus e conheciam a sua família, né? Então aqui eu quero ressaltar que Jesus, ele tinha irmãos e irmãs. Então aqui é outra fábula, então a gente tem que ter cuidado, que é outra história que se inventa em cima desse assunto, que Maria continua virgem até hoje. Isso não é verdade. A Bíblia diz que José, ele não conheceu a Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Por quê? Porque Maria, ela teve Jesus concebida pelo Espírito Santo de Deus. Então, as profecias tinham que se cumprir e José não poderia tocar em Maria naquela hora. Mas depois que ela teve Jesus, aí Maria e José foram ter uma vida a dois, uma vida de marido e de mulher, né? Ela se tornou esposa dele, deitou com ele e teve filhos e teve filhas. Tanto que a Bíblia diz que Jesus era o filho mais velho de Maria. Jesus era o filho mais velho de Maria, que tomou conta da casa, né? Quando o seu pai morreu, José morreu, Jesus assumiu o papel de chefe da casa, como filho mais velho, para dar conta dos seus irmãos, fazendo o que ele fazia. Ele era carpinteiro, mexia com madeira, né? Então isso aí é uma fábula, isso aí é uma conversa da Igreja Católica, dos religiosos, dos mentirosos, que diz que Maria é virgem. Maria foi agraciada por ter sido escolhida para ser a mãe, né, do Filho de Deus. Ela foi abençoada, mas isso não torna ela uma pessoa que tenha poder para salvar, que tenha poder para mudar a vida de ninguém, não. O único que pode mudar a vida do homem é o Senhor Jesus. Só Ele tem poder de salvar, de libertar. Só Jesus tem poder nos céus e na terra, e é a Ele que devemos adorar. Não devemos adorar o homem, nem imagem, nem escultura, porque tudo isso diante de Deus é pecado. Deus reprova e isso é abominável aos olhos do Senhor, como está escrito na palavra de Deus. E aqui fala, não é esse o carpinteiro? Então Jesus trabalhava com madeira, né? E o que Papai Noel faz no Polo Norte? O ano inteiro ele faz brinquedos de madeira para dar para todas as crianças do mundo. Então você vê que mais aqui uma vez o diabo está imitando, né? Imitando Jesus, querendo tomar o lugar de Jesus, querendo tomar o lugar de Jesus no coração do homem, né? Querendo conquistar o homem, dando presente, né? Porque o diabo, ele dá as coisas materiais, coisas passageiras, onde a traça e o ferrugem corrói. Porém, as coisas que Deus dá, que o Senhor Jesus nos dá, são eternas, não são passageiras. Os presentes que Deus nos dá é amor, é benignidade, é paz, é alegria, é mansidão, cura, milagre, salvação, libertação. Esse poder só pertence a Jesus, só pertence a Deus, e só Ele pode nos presentear com tais, né? Então o diabo, ele dá coisas passageiras, ele oferece coisas temporárias, coisas vãs, coisas que se passam, né? Que passam. Mas Deus não. Jesus, ele só oferece coisas eternas, coisas do alto. O diabo, ele oferece coisas desse mundo, né? Para ludibriar o homem. Aí aqui fala. Papai Noel faz... O que Papai Noel faz no Polo Norte o ano inteiro? Ele faz brinquedos de madeira para dar a todas as crianças do mundo, como eu li. Vamos continuar aqui a palavra que Jesus Cristo, né, é bom e que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Vamos ver em Isaías, versículo 42,
capítulo 42, verso 1 diz que eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem me comprazo, a minha alma, usa-me o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, a cana trilhará, não quebrará, nem o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo e as ilhas aguardarão a sua doutrina, né? Está escrito no livro como eu li aqui, de Isaías, capítulo 42, verso 1. Então Jesus Cristo é bom, o Espírito de Deus está sobre ele e toda a terra o aguarda. Dizem a mesma coisa do Papai Noel. Papai Noel é bom, é justo, com ele vem o Espírito do Natal e todo mundo fica aguardando o Papai Noel. Vamos ver uma outra coisa. Jesus Cristo, quando vier, virá como ladrão de noite. Está escrito lá no Evangelho de Mateus 24, 43, que diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse apanhado à sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora a que nem pensais, né? Então aqui a gente está falando que a gente tem que ficar preparado, não deixar que essas fábulas, que essas mentiras, que esses enganos de Satanás venham iludir nossa vida, venham nos enganar, nos passar para trás, porque o papel do diabo é esse. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas ele não tem aprisionado na religião, né? No engano, na mentira, nas seitas, nas heresias. Tudo isso é coisa do inimigo. Então a gente tem que ficar apercebido, ficar ligado com a palavra de Deus, ficar em comunhão com o Espírito Santo de Deus para a gente não cair nesse tipo de conversa, né? É isso que o comentarista quer dizer aqui em sua palavra. Quer dizer, Jesus usou a comparação do ladrão à noite, vindo na vigília da noite, dizendo: não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir? Estáis, pois, apercebido, Papai Noel? Estáis, pois, apercebido, né? Aí aqui ele fala: Papai Noel também vem desse jeito. Dizem que ele entra pela chaminé ou ele entra pela janela da casa e ele entra como um ladrão. Ele não entra pela porta, ele não entra numa hora que ninguém está esperando. Veja a comparação que a Bíblia traz para nós. Ele entra à noite e coloca lá os presentes. Essa é a ideia, essa é a cópia do diabo. A palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, diz que Jesus Cristo voltará montado num cavalo branco e diz em Apocalipse: eis que vi um céu aberto e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele se chama Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Como é que o Papai Noel vem? No céu, com renas que parecem cavalos, renas que voam, tirando uma cópia do que está escrito aqui, de como virá Jesus montado num cavalo que voa. Jesus tem o exército nos céus nos céus o acompanhando, diz aqui, mesmo no Apocalipse, versículo 14, e segue-nos os seus exércitos no céu, um cavalo branco e vestido de linho fino, branco e puro. Aí aqui fala: Papai Noel também tem o seu exército, são os doentes que trabalham na fábrica do Papai Noel,
no Polo Norte. Papai Noel também tem o seu exército que o acompanha. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 19, verso 6, no seu final diz: Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso reina, o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso reina. Em dezembro é o Papai Noel que reina e o Papai Noel se apresenta como Todo-Poderoso, né? Então aqui a gente pode ver que o diabo ele tenta desde o começo da criação, desde quando tudo começou lá em cima, ele quis tomar o trono de Deus. Então, não satisfeito, ele continua com essa mania, né, que ele tem de um psicopata, de uma pessoa diabólica, que ele é diabólico de fato. Mas a sua mente, que eu estou me referindo, a sua mente doentio, porque o diabo ele tem uma mente doente e ele quer adoecer a mente de todas as outras pessoas que lhe acompanham e que acreditam na sua história. Então, Jesus ele é remédio, Jesus é quem cura, é quem sara. Se você se encontra doente, saiba que Deus ele é o remédio do céu, né? Jesus é o medicamento certo para a tua dor, para fechar a tua ferida, para tirar esse engano da tua mente, do teu coração e da tua vida. Aí aqui fala, porque se o Papai Noel não fosse onipotente, como que ele conseguiria distribuir tantos brinquedos numa única noite? Somente uma pessoa toda poderosa poderia distribuir brinquedos para todas as crianças no mundo, né? Até isso ele quer para si, né? Ele quer ser onipotente, quer estar em todos os lugares, quer ser onipresente. Ele quer tudo, mas na verdade ele não tem nada disso, né? É só uma fantasia. Aí aqui fala, no mundo inteiro, numa única noite. Outra coisa, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Na carta de Paulo aos Hebreus, versículo 4 e 3, está escrito, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Papai Noel também é onisciente, ele sabe se a criança foi boazinha ou malvada, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? O diabo ele não tem como ter controle sobre a massa humana, né? Ter controle sobre o mundo. Ele só sabe através dos demônios que informam para ele. Existem demônios que são fofoqueiros, eles ficam observando a vida do homem, ele fica observando sua vida, tudo o que você faz, aí ele transmite para o diabo. E aí Satanás começa a trabalhar em cima das informações que ele recebeu. Então o diabo ele controla, né, a mídia, o planeta em que vivemos, através da imprensa, através das redes sociais, é o olho do diabo, né? São as câmeras que ele monitora e vê tudo e a todos aqui na Terra. Então essa é a forma do inimigo trabalhar, exercer poder. Só que o nosso Deus é soberano, está acima dele e ele nunca vai chegar aos pés do nosso Deus, né? Por mais que ele queira, ele é só um cão latino. Aí aqui fala, e isso é que é ensinado. A palavra de Deus diz que é o Senhor Jesus, é onipotente, está em toda parte, né? Ao mesmo tempo, não é? No Evangelho de João, capítulo 3, verso 13, nós temos prova da onipotência do Senhor Jesus, que ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Olha aqui ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Era Jesus mesmo, falando aqui na terra, falando do céu e dizendo que ele está no céu,
quer dizer, ele estava na terra e no céu ao mesmo tempo. Ele está falando do poder e da soberania do Senhor Jesus, que é tão grande, que quando Jesus ele estava aqui na terra como homem, ele estava ao mesmo tempo como Deus no céu. O comentarista está falando que Deus é tão tremendo, é tão grande, é tão imenso, tão poderoso em seu poder que ele exerce, que ele tem, que quando ele estava aqui na terra, ele estava aqui na terra e ao mesmo tempo ele estava no céu. Então esse poder só pertence ao Senhor, O diabo não tem esse poder de jeito nenhum. O seu poder é limitado por Deus. No céu e ao mesmo tempo ele é onipresente, está em toda parte e ao mesmo tempo. Já pensou isso? Que tremendo esse Deus! Vamos comigo no Salmo 139, capítulo 139, verso 7. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, ali estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu estás ali. Eis que tu estás ali. Estás também se tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ele está falando que Deus está em todos os lugares, não tem como se esconder de Deus, Então tudo que a gente faz diante dos olhos do Senhor, Deus ele está patente diante dos olhos do Senhor. Deus vê tudo, Nada está escondido, nada é invisível, Deus vê tudo, embaixo da terra, em cima da terra, nos ares, em todos os lugares, Pois puseste o meu interior, entristecesse-me no ventre da minha mãe. Ele está no abismo, está no mar, está no espaço e está dentro da pessoa. Jesus onipresente, Papai Noel também, porque ele precisa estar em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, distribuindo todos os presentes. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, está escrito que Jesus Cristo vive para todo o sempre. Ele mesmo disse isso. Vamos ler em Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então não existe outro Deus igual a esse Deus, igual ao nosso Deus. Não existe ninguém maior nem melhor do que Jesus. Jesus ele é maior e melhor do que todos, Jesus ele é maravilhoso, ele é um presente de Deus para a humanidade. É um presente que o homem não sabe reconhecer, que o homem não sabe receber, que o homem não sabe cuidar, que o homem não sabe valorizar. Muitas das vezes nós trocamos Jesus por coisas fúteis, por coisas banais, por palavras, por uma ferida, por um não. Nós trocamos Jesus por coisas tão pequenas e insignificantes que não vale nem a pena dizer, Jesus está vivo para sempre. Papai Noel também, amigos. Papai Noel vai viver enquanto durar a humanidade. A humanidade vai continuar na tradição do Natal, no espírito do Natal que Papai Noel traz. Depois Jesus, ele vive nas pessoas que o receberam como o único e suficiente, exclusivo e eterno Salvador e guardador da sua vida, Jesus é quem guarda a nossa vida e guardam a sua palavra. Ele mora dentro da pessoa, ele prometeu isso. Vamos comigo no Evangelho de João 14, capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Tá vendo? Então não tem como a pessoa ser enganada quando Jesus mora na sua vida, Embora venham essas fábulas
Embora Satanás arme planos e projetos para tirar o homem da presença de Deus, quando o homem conhece a palavra de Deus, quando o homem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Jesus passa a morar dentro do seu coração, dentro dele. E Jesus não deixa enganado aqueles que são dele, né? Por mais que o diabo queira tirar eu da presença de Deus, quando Deus mora dentro de nós, não tem como a gente ficar enganado com nada desse mundo nem dessa vida. Jesus mora dentro do nosso coração. O Papai Noel também. Ele mora dentro dos corações, não só das crianças, mas de muitos adultos. Ele está falando. Pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, né? Aí fica dando crédito a essas fábulas, então o inimigo começa a se instalar na sua vida e tomar conta dela. Vamos continuar fazendo as comparações. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 10, que Jesus Cristo prometeu dar de presente para a mulher água viva, como dom, como presente mesmo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus e o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A salvação é dom, Jesus dá a salvação, Jesus dá um presente de Deus, né? Ele está falando que a salvação é um dom e é um presente de Deus para a nossa vida, para a vida do homem. Não devemos jogar esse presente fora, não devemos desperdiçá-lo, deixá-lo de lado, mas devemos valorizar e cuidar dele. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 8, está escrito assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens, e Jesus quem distribuiu os dons aos homens, mas no presente caso o Papai Noel assumiu esse caráter e ele quer dar os presentes para as crianças e adultos. Ele quer cativar os homens com as coisas materiais deste mundo, porque todo mundo dá presente no Natal e troca de presente, e foi Papai Noel que mandou. Está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, que Jesus Cristo disse assim: quem vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, Papai Noel, no seu trono. Aí aqui fala, Papai Noel tem um trono, Papai Noel sempre tem um trono muito bonito, ele está falando, né? Que o diabo também tem um trono, né? Eu estava pregando em Porto Alegre e vi o maior Papai Noel de toda a minha vida. Ele era da altura do teto de uma igreja grande, sentado no trono, que dava a metade de uma parede alta. Era um trono bem bonito, bem majestoso, Papai Noel, né? O diabo sempre querendo se apresentar aqui como Senhor, né? Do homem, né? Senhor querendo tomar o lugar de Deus. Você vê que o diabo ele imita, né? Ele não é original, ele não é autêntico, ele não consegue criar, ele não consegue inovar. Mas o hábito dele é de invejar as coisas de Deus, é de querer tirar as coisas de Deus, de tomar as coisas de Deus. E aquilo que o diabo ele forma esse mesmo caráter nos seus seguidores, nas pessoas que lhe seguem, né, que servem a ele, né? Você pode ver que aquilo que o diabo ele faz com que as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus se tornem, né? As pessoas que não dão ouvido à voz de Deus se tornam igual ao inimigo, fica parecido com ele, porque ele se torna senhor de fato da sua vida. Bem majestoso, Papai Noel assentado em um trono. Veja, não é coincidência. Tudo foi feito realmente para esvaziar o Senhor Jesus. E o Papai Noel se apropriou de todas as marcas de Cristo. Continuando aqui a palavra de Deus,
nos incentiva a chegar até o trono da graça, o trono de Cristo. Vamos ver a carta de Paulo aos Hebreus, né? Ele está falando aqui que nós temos que se achegar ao trono da graça, ao trono de Cristo, para a gente não ficar enganado com esse tipo de coisa, né? Porque o diabo ele faz de tudo, né? Para ganhar sua alma, para ganhar sua confiança, para te levar para o inferno. O objetivo do diabo é levar o homem para junto dele, que é o inferno. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, né? Aí aqui ele fala, Papai Noel pegou isso também. Sentadinho no seu trono, ele vê as crianças se achegando para pedir no tempo oportuno o presente desejado. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, disse para todo mundo, vocês devem honrar os pais, as mães. Em outras palavras, vocês devem ser bons para seus pais. Que quer Papai Noel diz para as crianças, para as criancinhas? Vocês têm que ser bom para o papai e bom para a mamãe, senão não vão ganhar presente. E às vezes até você dá uma de Papai Noel e fala o mesmo, né? Fala isso também, não é? Ele está falando que muitas das vezes existem pessoas que se pegam fazendo esse mesmo papel do diabo, né? Fazendo o papel de Papai Noel. Se você não for bonzinho, eu não vou te dar um presente. Se você não for obediente, não passar de ano, eu não vou te dar uma bicicleta, eu não vou te dar isso. Então, esse é o papel do diabo, né? Ludibriar, enganar as pessoas, né? A Bíblia diz que nós temos que ensinar o caminho que nossos filhos têm que andar. E esse caminho é ensinado à luz da palavra de Deus. Por isso que é importante todos os dias você ler com seu filho, com a sua filha, junto com a sua família, a palavra de Deus, que ela vai esclarecer. Ela vai tirar as dúvidas, ela vai tirar o medo, ela vai tirar a insegurança, né? Ela vai iluminar a tua mente, ela vai te mostrar o caminho que você deve andar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é Cristo. É Ele que nós temos que apresentar aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos vizinhos, né? A todas as pessoas que nos cercam. Olha aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13, mostra o Senhor Jesus fazendo questão de ficar junto das criancinhas e também de que as criancinhas estejam junto com Ele. Olha o que diz Marcos 10, verso 13. E trazendo-lhe criança para que lhe toque-se, mas os discípulos o repreendiam e que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixais vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então as crianças são puras, as crianças são ingênuas, né? O diabo sabe disso, que a criança é fácil de ser enganada, né? É fácil de ser ludibriada, né? As crianças, para o diabo, é massa de manobra, ele quer enganar, porque a criança é inocente, a criança é frágil, né? Então o diabo ele vem com essas alternativas, ele vem apresentando esse tipo de coisa para ganhar o coração daquelas crianças, para ganhar a atenção dela, para tomar o lugar de Jesus, né? Jesus convida a trazer as crianças para ele. Papai Noel também. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, mostra os títulos do Senhor Jesus, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está falando aqui de Jesus, né? Vamos pegar esse nome aqui, Pai da eternidade. A palavra Pai é muito forte, amados. Todo publicitário sabe disso. Quando quer fazer uma propaganda bem forte, coloca a pessoa que vai ser atingida. Coloca a pessoa que vai ser atingida pela propaganda como se fosse uma criança. E a comunicação tem que ser como se fosse do pai falando com o filho, né? Essa é a comunicação mais forte em uma propaganda. Por isso que você vê tanta criança em propaganda. Porque a criança faz a gente parar e prestar atenção na propaganda, né? Roubando assim a tua atenção para o anúncio dito. Então o diabo ele faz assim, ele rouba a tua atenção, ele tira a tua atenção do que você está fazendo. Às vezes você está fazendo a coisa certa e o diabo ele tira a tua atenção para você fazer a coisa errada, né? Então ele usa criança, porque ele sabe que a criança é frágil, é delicada, é inocente e todos vai dar crédito. O diabo é sujo, irmão. O inimigo é perverso, é covarde. Então o nome do Pai da eternidade é muito forte. A palavra Pai a palavra Pai dai São Nicolau ter, daí o São Nicolau ter mudado o nome para Papai Noel. É um pai muito bom, mais bom que o Papai Noel, que o Pai da eternidade. Ele está falando aqui que o Papai Noel, o comentarista, está falando que muitas pessoas acham o Papai Noel melhor do que Deus, né? E isso não é verdade. O Papai Noel é uma fábula, é uma ilusão. Foi a Igreja Católica que inventou tudo isso. E segundo alguns estudiosos, eles se arrependeram porque eles erraram. Eles viram que erraram. A glória deve ser dada só a Jesus e a ninguém mais. Aí aqui fala, porque o Pai da eternidade só dá eternidade. E o Papai Noel não, ele dá presentes. Papai Noel é muito legal também. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, verso 12, que o Senhor Jesus é digno de receber toda adoração, toda oração, toda graça. Apocalipse capítulo 5, 12 diz, multidões que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que nele há de dizer o que está sentado sobre o trono. É o Cordeiro, sejam dados ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E todos dizem amém, amém. Ou seja, a palavra diz que as nossas orações têm que ser dirigidas a quem está no trono. E as crianças fazem as suas orações, as suas cartinhas, os seus pedidos de orações ao Papai Noel, em vez de fazer ao Papai do céu, né? Como está escrito aqui na palavra de Deus, que toda honra, toda glória, todo poder deve ser dado só a Jesus, não ao homem, não a fábulas, não a mentira, não a história de carochinha, nada disso. A gente tem que crer naquilo que é real, não no que é fantasia. Fantasia é fantasia, realidade é outra coisa. Aí aqui fala, os seus pedidos de orações ao Papai Noel, de maneira que Papai Noel, eles acham muito melhor que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E a época de Natal parece ser a época da paz, porque Papai Noel traz muita paz. Voltando para nossa leitura inicial da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6,
Está escrito propondo essas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém. Nós temos que rejeitar as fábulas, amadas, passar para as crianças a ideia do Papai Noel é realmente passar uma mentira ou fábula e fazer a criança acreditar numa mentira copiada da verdade e que consegue enganar totalmente o brilho do Senhor Jesus, justamente na celebração do seu nascimento. E como, por exemplo, aquele presépio que as pessoas montam no pé da árvore de Natal, posta é pecado, né? Ele está falando que aqueles presépios que as pessoas fazem, né? É um prato cheio, né? É coisa do inimigo para a pessoa também pecar. É um prato que o inimigo prepara e as pessoas caem. E o Natal, ele só engana aqueles que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus não fica enganado e não dá crédito a esse tipo de coisa. Aqui fala o presépio na árvore de Natal também é uma estratégia do diabo, amado. Sabe por quê? Está lá o menino Jesus, está lá a Maria de joelho, está lá o José. Então, lá estão lá os reis magos, tudo bonequinho. Assim aí a criança pequenininha chega perto da árvore e fica olhando. Aí o pai conta a história, a mãe conta a história, a tia conta a história, o tio conta a história. Esse menininho aqui na manjedoura é Jesus, viu? Essa daqui é a Maria. Essa daqui é a mãe de Deus. Essa aqui é José, São José. E naquele bonequinho do presépio, a criança já começa a ver imagem de escultura, alguma coisa sagrada. E deste pequenino, ele está sendo treinado para ser, ele está falando desde criança, aquela criança está sendo treinada de forma errada, né, por ignorância do pai, da mãe, por não conhecer a palavra de Deus, está ensinando de forma errada as crianças se tornar idólatra, né? O pecado da idolatria é pecado, né? Deus abomina esse tipo de coisa, está escrito na palavra de Deus. Em Deuteronômio, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, então tem uma série de palavras, né, que fala a respeito disso aqui. Aqui a criança se torna idólatra, porque daqueles bonequinhos do presépio ela vai passar para outras imagens. Tudo é estratégia do inimigo, né, nesse sentido. Há muitas fábulas que não estão na Bíblia e o povo acredita nesse tipo de coisa. Cuidado com a mentira do diabo. Então, Satanás é astuto, ele faz de tudo, né? Para tirar Jesus do centro e se tornar o centro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma leitura aqui rápida da palavra de Deus e um comentário também rápido, porque o estudo é muito grande e eu não quero que esse vídeo fique maior do que deveria, né? Então aqui fala no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, naquela época, né, um acontecimento desse, aos olhos daquele povo da época, seria um absurdo, né? Seria um ato que ela ia ser condenada, seria um pecado. Só que José, ele agiu de forma diferente. Ele esperou em Deus. Ele ficou quieto, porque ele amava Maria.
E pelo amor que ele sentia por aquela mulher, ele resolveu calar, ele resolveu não prejudicá-la, ele não se precipitou. Então a palavra de Deus nos ensina que não devemos nos precipitar em nada nessa vida, né? Às vezes a gente tira uma conclusão rápida de algo que a gente viu e a gente julga aquilo ali, e aquele julgamento da gente se torna um juízo tão pesado, né? Já pensou? Se fosse hoje em dia, a pessoa ia ser... Antigamente, esse tipo de pecado, a pessoa era apedrejada, né? Era excluída da sociedade, era morta, né? No tempo da lei. Ele também poderia repudiar ela, mas ele não fez nada disso, ele esperou em Deus, né? Hoje em dia também teria as consequências, segundo a nossa lei, a lei do nosso atual século, do século XXI, a pessoa seria também repudiada, ignorada, mas não, José, como homem de Deus, um homem manso, um homem humilde, escolhido pelo Senhor, agiu de forma diferente, né? Não agiu com a força do seu braço, não agiu com a sua intuição, não agiu no seu pensamento, naquele que ele viu, né? Não tirou conclusões precipitadas, mas ele esperou em Deus. Ele esperou que o Senhor lhe desse uma resposta a respeito daquele assunto, do que estava acontecendo, e Deus assim o fez. Verso 19, então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José deixou ela quietinha lá no canto dela e ficou no canto dele quietinho também. Foi ali falar com Deus, foi dormir, foi descansar, foi repousar, esperar em Deus, e Deus ali se fez presente, enviou o anjo e falou com ambos, tanto com ele como com ela. Verso 20, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele estava falando é de Deus, o que está nela é de Deus. Não se preocupe, ela não cometeu erro, ela não falhou, ela não saiu da posição, ela fez tudo certinho. Foi eu que coloquei Jesus lá, né? Então tudo era um projeto de Deus. Deus quis falar para ele que era um projeto de Deus e que ele não se preocupasse, que Deus estava no controle. Verso 21 fala: e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, né, Deus já sabia o que estava para acontecer e avisou o homem, né? Muitas das vezes a gente se precipita, a gente quer tirar conclusões precipitadas de certos assuntos, de certas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E Deus está falando: fique calmo, fique tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Nada foge do meu controle, né? Nada sai da minha direção. Tudo acontece como eu quero, né? Quando eu quero e como eu quero. Então Deus está no controle, porque Ele é Senhor, Ele é Rei. E Ele já havia usado os profetas, né, para falar a respeito do que estava acontecendo aqui com Maria, que a virgem iria dar à luz a uma criança. Então tudo aqui era um projeto de Deus, né? Tudo aqui era uma profecia, tinha que se cumprir. O diabo estava querendo sempre interferir, né? Colocar suas patas sujas. Mas Deus não deixou, né? Deus cuidou. Verso 22 fala: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, tá vendo? Então Deus usou o profeta Isaías, Deus usou Miqueias, Deus usou Jeremias. Muitos profetas falaram a respeito da vinda do Senhor Jesus. E aqui fala, verso 23, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Jesus é poderoso, né? Deus é poderoso, e Deus aqui está no controle. Ele está mostrando que Ele
iria enviar o seu filho para salvar o homem, para tirar o homem do pecado, porque outrora o homem estava atolado no pecado. Os sacrifícios que eram feitos nos altares, né, os sacrifícios de propiciação, porque antigamente quando o homem pecava, ele matava as rolinhas, matava animal, e os animais derramavam sangue, e o sangue é vida. Aquele sangue era para pagar os pecados de cada homem que cometia, né? Antigamente, no Velho Testamento, no passado. Só que Jesus, ele veio como sacrifício perfeito, porque os sacrifícios que os homens faziam não eram perfeitos. Porém, o sacrifício que Jesus iria fazer e fez de fato é o sacrifício perfeito, que o sangue que Jesus derramou proclama, né? É válido até os nossos dias atuais, o sacrifício perfeito que ele fez em prol da humanidade, para resgatar o homem do pecado, para tirar o homem do lamaçal do pecado. Então Jesus veio como homem, ele se fez carne, habitou no meio dos homens, sentiu tudo que nós sente, passou tudo que nós passa por amor, porque ele nos ama, ele quer que a gente fique perto do seu Pai, ele quer que a gente fique perto de Deus, ele quer que a gente esteja guardado, protegido em suas asas. Jesus é maravilhoso e Jesus preparou tudo, né? Deus preparou todo o caminho, né? Mesmo que o inimigo se opusesse, mas não valeu nada o que Satanás fez. Ele vai sempre se levantar, né? Satanás vai sempre se levantar contra a minha vida e tua vida, contra a igreja, mas ele sempre vai cair por terra, porque quem cuida da nossa vida é maior, quem cuida da nossa vida é o Senhor Jesus. Amém, amada? Aqui eu vou trazer um resumo dessa palavra que fala: os magos levaram, né? Foram 3 reis magos, eles levaram ouro, incenso e mirra, né? Era um presente dado à realeza. Então, esses presentes que foram dados ao Senhor Jesus quando ele nasceu, né? Era um presente realmente dado a rei, a rainha, a pessoas importantes, né? Jesus, ele foi reconhecido como rei, né? Através da importância desses presentes. E aqui nós vamos ver a importância de cada um desses presentes que foi dado ao Senhor Jesus. O ouro significa realeza. O ouro significa realeza, são dados só para reis. O ouro significa poder e realeza. O incenso significa orações, é o sacerdócio, né? Perfeito. Jesus é o sacerdote perfeito. E é o culto, né? Ele é o sacerdócio. Esse incenso significa as nossas orações, né? Jesus é o sumo sacerdote, né? Então, esse incenso está simbolizando que Jesus é o sumo sacerdote. A mirra era curador, significa o sofrimento de Jesus. A mirra significa um óleo que cura, né? Antigamente, as pessoas que morriam no Egito, ela era embalsamada na mirra, né? As pessoas que preparavam os corpos dos defuntos embalsamavam essa mirra, colocava a mirra, porque a mirra ela tinha o intuito de curar, né? Então aqui está falando que Jesus ele é o que cura nossas feridas. Jesus é a nossa mirra, ele é quem nos cura, ele é quem nos limpa, ele é quem nos resgata, ele é quem nos sara, ele é o remédio, ele é a nossa mirra. Natal é o quê? É uma comemoração. Natal é uma comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Jesus é um nome de origem hebraica que significa Salvador e Filho de Deus. Papai Noel,
O nome, por sua vez, foi associado a diferentes significados. O nome Santo Claus, como Noel, é conhecido em língua inglesa e uma adaptação do Sinter Claus, forma verbal como São Nicolau, era chamado pelos holandeses que levavam suas tradições natalinas para a colônia na América no século XVII. Fábula, conversa ou história, é um boato. São Nicolau foi a Igreja Católica que baseou essa festa, um santo da Igreja Católica que vivia na Alemanha. É uma festa pagã e diabólica. A data que Jesus nasceu, não se sabe o dia que Jesus nasceu. Segundo alguns estudiosos, o Natal passou a ser comemorado no século III. Depois de Cristo, essa ideia do dia 25 de dezembro, alguns estudiosos supõem que foi o imperador Constantino que instituiu essa data para que houvesse uma substituição de uma festa pagã de adoração ao Deus Sol. Então aqui ele está falando que o nascimento de Jesus, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o ano, ninguém sabe que dia Jesus nasceu. Mas segundo os estudiosos, Jesus não nasceu na época do inverno, na época de chuva, porque a caminhada que Maria fez, né, para se deslocar da cidade onde ela estava para outra cidade, se tivesse chovendo, não tinha como, né, ela se deslocar se tivesse em época de chuva. Então, alguns estudiosos dizem que foi no verão, que foi em janeiro, mas na realidade não se sabe o dia que o Senhor Jesus nasceu de fato. Aí aqui fala os profetas, né, que profetizaram a respeito da vinda do menino Jesus. Profetas que falaram da vinda de Jesus. Daniel fala que depois de 490 anos, o Messias viria depois da reconstrução de Jerusalém, né, até o cativeiro. Miqueias, né, foi o segundo profeta, profetizou onde nasceria o Messias em Belém. Belém significa casa do pão, né? Essa cidade foi criada há uns 3.000 anos antes de Cristo. Isaías, né, que foi o terceiro profeta que falou a respeito da vinda de Jesus. Isaías diz que uma virgem vai conceber e daria a luz a Emanuel, que é Deus conosco, né? João Batista também. E Jeremias anunciara que ele viria da tribo de Judá, né? Natal. A palavra Natal significa nascimento. Aí aqui, voltando aqui a Jeremias anunciara que ele viria da tribo de Judá, descendente de Davi, né? Então a gente sabe que o Natal significa nascimento. Então, comemoração, essa data exclusiva deve ser voltada para o nascimento do Senhor Jesus. Não para as fábulas, não para Papai Noel, não para nada desse tipo de coisa que se propaga, né, nos nossos dias atuais, porque esse tipo de coisa é criada por homens, né? Agora, o que a Bíblia fala não é criada por homens, mas é a boca do próprio Deus falando a verdade, falando o desejo do seu coração, né? Tudo que está no coração de Deus, Deus expressou e expressa em sua palavra. Então, o que Deus fala está acima da palavra do homem. Então, a gente tem que dar crédito sempre à palavra de Deus. A família de Jesus, em Marcos capítulo 6, verso 13 e Mateus
capítulo 13, versos 55 e 56, fala que Jesus tinha 4 irmãos, né? E fala o nome desses irmãos de Jesus, estão lá, depois vocês vão ler. E fala que Jesus também tinha irmãs. Então Jesus, como eu e você, ele tinha uma família normal, né? Ele só não era normal, né? Como ser humano, ele procurava levar uma vida normal. Mas Jesus, como Deus, ele não era uma pessoa normal. Ele estava acima da média, né? Ele estava e está acima de nós. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração, venha promover vida e vida em abundância. Senhor, vai convertendo, vai libertando e vai salvando. Faz um milagre, Senhor, através da tua palavra, através das tuas escrituras. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.